De bom ânimo, estamos sempre, e começo por saudar a Igreja do Deus vivo, que o Filho de Deus resgatou com a sua vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos tem abençoado com todas as suas bênçãos espirituais em lugares celestiais. Louvado seja o Rei. Aqui estamos nós. Mais uma vez, como sempre, um pouco atrasados, 16h40 e tal, mas em boa hora. Estamos marchando para uma realidade, para um fato que será repetido na terra e nos céus. No livro de João, capítulo 22, Jesus é indagado. E em Jerusalém havia festa da dedicação. E era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, nos diz abertamente. Olha o que a cegueira espiritual faz. Olha o que é dormir no maligno, o homem se torna. Quem olha para a pergunta desses pecadores, desses incrédulos, é como que eles queriam se converter. É como que eles queriam saber a verdade. Não. Nenhum conhecimento da verdade poderia mudar a sua forma de pensar. Porque eles estavam determinados, decididos a morrerem, amando as suas vidas. Estavam dispostos a rejeitar qualquer verdade que não viesse deles. Ouviu? De maneira como eles pressionavam Jesus. Parecendo que queriam saber a verdade, mas não. Eles já sabiam essa verdade. Eles não tinham dúvidas que Jesus Cristo era o Cristo. Todos os sinais e evidências mostravam que eles esperavam o Cristo. Mas o amor pelas suas vidas, a obstinação pela vida, ou então o amor pela vida, jamais deixaria eles se renderem, porque eles eram soberbos. E o homem que se apresenta no meio deles como o esperado deles, não tinha nada para que pudesse ser desejado por eles. Eles queriam um companheiro deles, letrado nas escolas dos homens. Eles queriam um formado em formações teológicas. Vocês não viram? Os governos da terra já estavam a tentar, os ditadores africanos, implementar, porque só poderá ser pastor aquele que for credenciado pelo Estado. E o Estado só vai credenciar aqueles que tiverem formação teológica. Ouviu? A história se repete. Por isso um dia foram até Jesus e lhe perguntaram: quem é que te deu autoridade para você fazer essas coisas? Mas por que eles fizeram essa pergunta? Porque Jesus não estava inscrito, nem tampouco escrito, em nenhuma das suas ordens. Havia a ordem dos curandeiros, sei lá qual é o nome que se chamava. Hoje chama-se os curandeiros, ordem dos quimbandeiros. Nós tivemos aqui esta ordem. Ou temos a ordem dos curandeiros, que era liderado
Pro quem? Pro aquele quem? Como é que é? Papaquitoco, onde estavam inscritos todos os curandeiros. Temos a ordem dos profetas, onde estão inscritos todos os adivinhadores, todos os feiticeiros adivinhadores que andam a mentir o povo com as adivinhas. Tem lá, tem a ordem dos pastores. Todos os pastores de Angola estão inscritos na ordem dos pastores. Temos a ordem das igrejas, como Sica, Selá, Iepa, Coiepa e não sei quem. Temos vários movimentos. Falta, daqui a pouco vai ter a ordem dos mestres, dos doutores, a ordem dos evangelistas, dos apóstolos. Eu acho que todos eles estão inscritos na ordem dos pastores. Então, o Estado legaliza esta ordem, como a ordem dos pastores. É uma ordem já legal. O Estado legaliza, o Estado, aliás, tem autorização formal e jurídica como um ente comum. Um ente jurídico. Uma coisa assim, né? Um ente jurídico reconhecido pelos notários. Então, todos aqueles que quiserem desempenhar a função pastoral precisam apresentar a credencial da Ordem dos Pastores de Angola. E a ordem recebeu a ordem, todos os pastores têm que ser formados. Os que ainda não têm a formação teológica têm que ser obrigados a se formarem. Porque no futuro, todos que não têm formação teológica serão desqualificados. E assim, o trabalho, as escolas de teologia estão cheias. Estão cheias. Todos os pastores, até os da IURD que não faziam teologia, são obrigados a fazer teologia. Porque senão vão perder a carteirinha. Isto é o Evangelho. E quem está a credenciar estas ordens é o diabo. E os tais que estão a dirigir estas ordens são diabos. Diabão e diabinhos. E como um homem de Deus poderia buscar serviço a esses feiticeiros para fazer a obra de Deus? Não estou me referir que o homem de Deus não pode buscar documento para, como a cidadania, não sei quem. Isso não tem nada a ver. Estou a falar, para servir a Deus, tem que ser registrado, credenciado pelo diabo. Então, como é que o diabo vai credenciar o inimigo dele? De maneira nenhuma. O diabo não faria isso. O diabo nunca daria cartas credenciais, autorização ao servo do Deus vivo para ele afrontar. Então, o que ele vai fazer? Barreiras. Mas ele vai autorizar os seus servos que vão matar ovelhas, os mercenários que vão devorar as ovelhas, os lobos que vão destruir o rebanho do Senhor. Esses é que o diabo vai credenciar. Então, Jesus Cristo aparece, é um meio onde tudo estava regrado. Tinha a ordem dos fariseus, ou então o partido religioso chamado fariseus. Qualquer um judeu poderia participar, não importava se era príncipe do povo, cada um poderia escolher. Onde começou a democracia é em Israel. Cada um poderia escolher se pertenceria ao partido dos fariseus ou dos saduceus. Esses dois partidos, eu acho que tinham muitos, mas esses é que tinham a maior proeminência em Israel. Eles não governavam na coisa pública, no tocante ao governo civil. Era um governo religioso. Esses é que ditavam as regras da religião do governo eclesiástico em Israel. E o governo eclesiástico em Israel, que era o religioso, reinava, ou tinha feito aliança com o governo de César, isto é, com Pilatos, Herodes e outros, aí César, ou então quem? O irmão de Herodes, que estava lá no norte, esses que eram os governadores das províncias. Eles reconheciam esses partidos
aprovavam ou então reconheciam o partido que ganhava as eleições, e esse que ganhava as eleições é que governava no templo. O sacerdote-chefe, que é o sumo sacerdote, e como também o príncipe do Sinédrio, que é o parlamento religioso israelita, aquele que ganhava as eleições é que colocava lá o sumo sacerdote e também que se assentava na cadeira de Moisés, que é os 71. 70 parlamentares e os 71 era o líder, que antigamente era Moisés, no deserto. Ouviu? O Senado, onde fazia parte o Nicodemos e o José da Arimateia, eram chamados príncipes do povo. Estão entendendo? Vocês nunca compreenderam. Tudo começou aí. Estudo de democracia, porque não sei eleições, tudo começou em Israel. Ok? Mas eles não governavam o país no sentido político, mas sim religioso. E eles tinham uma palavra, tinham uma voz, era uma voz autorizada do Estado, era o ópio do povo, que enganava o povo, que manipulava o povo para o bom funcionamento do reinado de César. Ok? A história já começou há muito tempo. Esses coisas que você está vendo aqui, a religião, o ópio do povo, já é coisa antiga. Agora aparece um pregador do Evangelho. Aparece um curador, um libertador, um que operava milagres, um que pregava, que ensinava o povo, mas porém não fazia parte de nenhum movimento, porque para além desses partidos, os dois fortes, tinham outros movimentos, outros grupos, como o grupo dos escribas, a ordem dos escribas, a ordem dos doutores, hein? A ordem, mas quais? Dos levitas, a ordem dos sacerdotes, hein? Levitas, sacerdotes, escribas, os doutores da lei, que eram os escribas, claro, os entendidos na matéria, que ensinavam o povo, e outros movimentos. E esses todos eram registrados no sumo sacerdote. Todos esses tinham que estar reconhecidos, filiados. O líder, que é o sumo sacerdote, juntamente com o príncipe do povo, o chefe do Sinédrio. Esse Sinédrio fazia as leis. As leis já existiam, que as leis de Moisés. Eles fiscalizavam as leis, no cumprimento escrupuloso das leis. E tinham os juízes que julgavam. E tinham os escribas que ensinavam. E tinham os sacerdotes que ministravam o culto a Deus. E tinham os levitas que também tinham a missão de ensinar e também ajudar os sacerdotes. No templo, nas sinagogas, que desempenhavam nas coisas que hoje chamamos da igreja. Ok? Do culto divino. Esses todos eram movimentos reconhecidos pelo Estado. O líder deles reconhecia, credenciava e informava ao quem? Ao César. Ou então ao governador, sei lá, o rei Herodes, Pilatos. E o Pilatos tinha os registros desses grupos todos. Eles eram legais, formalmente, juridicamente. Eram reconhecidos e tinham autorização de trabalharem, cada um segundo a sua profissão, segundo o seu encargo, a sua vocação, sei lá, e faziam trabalho. Agora aparece Jesus que não fazia parte de nenhum movimento. Jesus não era nem fariseu, nem saduceu. Jesus não era nem escriba, nem príncipe do povo. Jesus não era nem sacerdote, porque não devia ser sacerdote, porque ele é descendente da tribo de Judá. Os sacerdotes eram os levitas, filhos de Arão. Não poderá ser nem levita, porque não era da tribo de Levi. Ouviu? Não era príncipe do povo, não era fariseu, não era saduceu, não era escriba, não era levita, não era sacerdote.
não era doutor, não era juiz, não fazia parte de nenhuma ordem, mas arrastava multidões. Então foram lá lhe indagar: quem te credenciou para fazer isso? Em que ordem você está inscrito? Você prega, deveria estar inscrito na ordem ou dos príncipes do povo, fazia parte do sinédrio, ou então dos escribas. Como você não é escriba e você ensina? Como você não é sacerdote e você ensina? Como você não é levita e você ensina? Como você não está inscrito no partido dos fariseus nem dos saduceus e você arrasta multidões? Quem te autorizou? Onde está a credencial? Cadê está o documento que te autoriza a você fazer o que você faz? Vocês conhecem a resposta de Jesus. O batismo de João era dos homens ou do céu? E eles disseram: se falarmos que é dos homens, o povo vai fazer manifestações, apedrejar e dizer que, porque eles acreditavam que João era um profeta. Se dissermos que é do céu, ele vai nos dizer: por que vocês não acreditaram nele? E eles disseram: não, não sabemos. Jesus disse: também não vou vos falar quem me autorizou a fazer isso. Agora, aqui, já não foram perguntar quem te autorizou, foram como querendo se converter, mas não tinha nada. Ouviu? E disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, nos fala abertamente. Será que eles queriam mesmo saber se Jesus era o Cristo? Ou só queriam contenda? Ou só queriam discutir? Ou só queriam confusão? Eles não queriam se converterem. Eles sabiam muito bem que Jesus era o Cristo, mas porque não fazia parte do bolo, não fazia parte do sistema, ou chama-se sistema. Por isso, não poderiam reconhecer. Porque reconhecer Jesus como Cristo, todos os seus movimentos seriam dissolvidos. Porque todos eles estavam a esperar do Cristo. Eles ensinavam ao povo que Cristo viria. Que quando ele viesse, poderia reinar sobre eles. Quando ele viesse, ele poderia lhes ensinar no caminho da justiça. Quando ele viesse, poderia lhes libertar, sim, da escravidão. O povo sabia. Então, reconhecer que Jesus era o Cristo, automaticamente era necessário todos lhes seguir Jesus. E dissolver seus movimentos e suas regras, tudo diabólico carnal. E a mensagem que Jesus pregava chocava com a mensagem deles. E então, acreditar que Jesus era o Cristo era perder todos os benefícios, porque esses eram bem assalariados, gozavam da fortuna, do orçamento geral do Estado. O Estado dava dinheiro e eles cobravam impostos, ou então dízimos, as ofertas e vários benefícios, as imunidades. Se for nos nossos dias, andavam com os V8 dados pelo palácio, os milhões dados pelo Bento Cangamba no tempo das eleições, ok? E agora? Por isso preferiram continuar a duvidar, mesmo sabendo que aquele era o Cristo, porque todos os sinais apontavam que ele era o Cristo. Porque no meio deles tinham os investigadores chamados escribas, já teriam investigado profundamente e minuciosamente e bateu. Você pensa que eles não sabiam que Jesus não era do norte? Você não sabia que eles sabiam, porque eles investigaram que o José não era do norte, mas era judeu, e da aldeia de onde nasceu, que é Davi, e da descendência de Davi. Toda essa investigação foi feita. Aliás, nós vimos o que eles disseram: se esse homem nós deixarmos ele continuar a operar milagres, então todo o povo vai lhe seguir, e não vão perder. Mas eles falaram isso nos cultos, nos templos, ou então nos comícios? Não. Na reunião secreta, com portas fechadas. Só eles é que sabiam essa verdade. Mas quando eles saíam fora, ao povo falava que Jesus era um falso profeta, era um manipulador, era mentiroso. Como Cristo vai nascer na Galileia? Se a Bíblia diz que Cristo nasceria em Belém. Eles sabiam que Jesus nasceu em Belém, mas porém fingiam, para não perderem os direitos, as mordomias,
os carros, salários, viagens astronômicas para ir nos não sei quem e ver as estrelas não sei de quem, do Hollywood, ir ver, ir na... Isso não dói. Então a história se repete. Eles não queriam nada de Cristo. Eles só queriam confusão. Por isso, disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Nas entrelinhas se denunciaram que Jesus teria colocado as almas deles suspensas, nesse caso. O que significa alguém vir te falar, até quando vais ter a minha alma suspensa? Significa que você é um problema. Para com isso. Já te mandamos parar. Você não para. Hein? Nós estamos a gemer, hein? Por causa de você. Desista. Até quando você vai continuar a nos perturbar? Até quando você vai nos perturbar? Então hoje nos fala, mas mesmo Cristo? Quem faz essa pergunta? Antes da pergunta viu o que eles estavam a passar? Perturbação. Agora diz, se és tu, então nos fala abertamente. E olha a resposta de Jesus Cristo. Já vos tenho dito, e abertamente, e não credes. Jesus mostrou que eles não queriam crer. Não estavam a procurar saber para crer. Porque já lhes falou o que eles estavam a perguntar ou pedir a Jesus. Jesus já fez isso. Disse, fala-nos abertamente. Jesus já lhes falou abertamente. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu e o Pai somos um. Aquele que me enviou me tem dado o mandamento. Qual a dúvida mais? Falou no gabinete aos apóstolos abertamente. Por isso lhe perseguiam. Por isso eles disseram, tu sendo homem te faz igual a Deus. Como eles queriam saber mais abertamente. Se lhe perseguiam por causa disso. Aleluia. Estão a entender? E Jesus lhes mostrou as obras que eu tenho feito. Essas obras testificam de mim, que o Pai me enviou. Mas ainda assim vocês não têm descrito. E sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus lhe disse, vocês nunca vão crer enquanto vocês não se tornarem minhas ovelhas. Enquanto vocês continuarem ovelhas do diabo, continuareis a fazer o papel do vosso pai. Continuareis a desencaminhar as almas. Continuareis a duvidar disso. Mas o dia que vocês se tornarem minhas ovelhas, então eu vou vos conhecer, vocês vão ouvir a minha voz, vão conhecer a minha voz, eu vou vos conhecer e vocês vão me seguir. Mas enquanto vocês não tornarem minhas ovelhas, vocês vão rejeitar a minha voz, sereis desconhecidos diante de mim e vocês nunca me seguireis. Porque cada um segue o seu pastor. Vocês seguem o vosso pastor, que é o diabo, o mercenário. Porque vocês não são minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem e eu as conheço. E por nomes. Eu as chamo cada uma por seus nomes. Porque eles me conhecem, eu também lhes conheço, eles ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Então fazem o que eu lhes ensino. Mas vocês, porque não sois das minhas ovelhas, por isso continuareis a duvidar. Nunca vocês vão crer, enquanto vocês não se tornarem minhas ovelhas. E para se tornar ovelha de Jesus, Jesus lhes ensinou, você quer ser minha ovelha? Então creia em mim e arrependa-te, seu pecador. E assim serás salvo. Somente os salvos me seguem, porque são minhas ovelhas. E são esses que creem em mim e ouvem a minha voz. E eu também conheço esses, porque tenho seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia, são salvos. Ouvistes? E eles queriam ter a certeza abertamente. Mentira! Agora controla essa história, não se repete. Está alguém a pregar na terra que não faz parte de nenhuma associação. Bom, alguém vai mostrar-me também, não, fulanos também. Mentira. Mostra-me quem na terra.
Os adventistas. Quem é que te disse isso? Você conversa para dormir. Os adventistas fazem parte do sistema. Eles fingem que eles não seguem as regras, não sei o quê. É mentira. As testemunhas de Jeová. O extremismo sem Deus é ruína total. Por isso, vê como estão a terminar. Um extremismo falso, hipócrita, e hoje removendo as regras que ontem estabeleceram. Vocês sabiam? Estão a remover. Os covardes que sacrificam as ovelhas. Esses incitam as ovelhas. Esses são semelhantes como quem? Como os políticos. Incitam o povo e eles estão bem protegidos. Entregam o povo a bicharada e eles estão bem assegurados. Então, esses anciãos aí desse testemunho de Jeová, nunca vai lhes ver eles a participarem nessas negações, não sei o quê. Mas as ovelhas de matança são os que ontem resistiram a entrar na tropa e foram fuzilados pelo Cunha de Paiama. São esses que não sei quem e não sei o quê. São as ovelhas de matança. Os poucos líderes que estavam na Torre de Babel nunca fariam isso. Porque eles amam as suas vidas, cheios de riqueza, nunca poderiam sacrificar as suas vidas. Mas sempre colocam carne de canhão. Os escravos, as ovelhas de matança, esses que vão defender a doutrina até morrerem. Mas o meu pastor, ele fez o contrário. Não sacrificou as ovelhas, mas sim deixou as ovelhas atrás. E ele disse, se vocês me procuram ou me buscam, estou aqui. Deixa esses irem, para que se cumprisse a palavra que está escrito dele. Dos que me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Vocês estão me procurar a mim? Estou aqui. Esse não, isso é inocente, vão embora. Deixe esses irem. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas os mercenários dão as vidas das ovelhas para eles se protegerem. Digo amém. E Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. Só que ele teve poder para dar a sua vida e teve poder para tornar a tomar a sua vida. Ninguém tomou a sua vida dele, senão ele próprio. E assim ressurgiu e subiu e foi glorificado. Aleluia, na divindade. E assentou-se à direita do poder. Estão entendendo? Aqueles que foram para saber da verdade abertamente, pegaram em pedras e queriam lhe apedrejar. Se denunciaram nos seus atos. Deliraram nas palavras, falaram palavras que parecia que queriam se converter e mostraram que não é isso que eles queriam. Pegaram em pedras outra vez. Não era a primeira vez. Várias vezes que pegaram em pedras para o apedrejar. E Jesus lhe respondeu, tenho-vos mostrado muitas boas obras, procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Como assim aqueles que foram para saber se Jesus era o Cristo, para falar abertamente, agora estão a dizer que isto é blasfêmia? Tu assumires que és o Cristo. Entenderam? Blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E Jesus lhe respondeu, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Óbvio? Está escrito no livro de Salmo. Sois deuses. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. E procuraram, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos. E por que Jesus escapava das suas mãos? Você pensa que Jesus fugia? Corria para escapar? Não, desaparecia. Esse escapar, não pensa que Jesus ia se esconder, correr e tal, entrar numa casa, estão a vir, não.
ele se retirava, se ocultava, já viste na Bíblia, se ocultava e eles não lhe viam mais. E assim Jesus ia para outra terra, depois voltava. Os mesmos que tentaram lhe prender, outra vez vinham para lhe perguntar. Porque quando o nosso tempo não chega, ninguém te prende, ninguém te mata. Mas vosso tempo quem? Quando o nosso tempo não chega, ninguém te prende, ninguém te mata. E o mundo está espantado com quem está a falar na terra. Como tanta autoridade e ninguém lhe responde, ninguém lhe fala. Até o chateado Charles Bois morreu sem responder. Até o nervoso doutor em divindade, doutor Charles Bois-Poitiers, morreu sem lhe responder. Mas quem é este que fala abertamente? Ninguém ousa lhe afrontar e lhe responder, senão uns aventureiros alugados por eles para se esconderem atrás desses dementes que vão morrer. Os assalariados. Eu falei que os mercenários vê vir o lobo e foge e abandona as ovelhas. Sim, mas o bom pastor viu vir o lobo, não fugiu, entregou a sua vida para salvar as ovelhas. Ok? E esses estão a sacrificar as ovelhas, pagam dinheiro, eles põem na linha da frente para irem morrer. E eles nenhuma palavra pronunciam. Nenhuma. Estão escondidos. Os outros da Universal tiveram coragem pela primeira vez. Celestina Chicusa. Viste a história aí? Falaram no altar. Ninguém responde àquele homem. Ele é muito perigoso. Ninguém fala dele. Só que isso despertou as ovelhas de matança. Cada uma delas procurou seu amigo para ir fazer uma pergunta. Mas esse homem então é quem? Que ninguém consegue lhe responder. Ninguém lhe faz nada. Ninguém lhe... Mas ele é quem? Mas entre eles não há resposta. E um deles criou coragem, porque foi fazer trabalho na casa de um rapaz onde ele encontrou a minha fotografia. Ok? E foram e disseram, e os miúdos criou coragem e perguntou na casa onde ele foi fazer a obra. Mas esse homem é quem? E ele contou a história dele, como no altar falaram para que ninguém falasse de mim. Eu, como estou a sair dali, de lá aliás, eu sei que eles não falam isso no altar. Até fiquei muito espantado. Perguntei, falaram em off, num grupito, numa reunião dos obreiros, sei lá, dos jovens, no geral. Na reunião pública, geral. Fiquei espantado, né? Porque eu conheço eles, como são bandidos. Os bandidos gostam de trabalhar no culto das ladeiras. São muito astutos. Então, mas o povo
apesar da escravidão, ainda assim tem a capacidade de refletir. E o povo está a refletir. A história se repete. Aleluia! Digam glórias ao Filho de Deus. Então, preste bem atenção. A terra teve chance só desta vez. Não haverá mais contemplação no tocante à libertação do pecado. Essa geração é a última. Quem não se salvar nesta geração, e nessa dispensação, e nessa geração, está perdido para sempre. A geração condenada é a geração que vê Deus, que ouve Deus e não se converte. Aqueles é sem complacência. Por isso Jesus disse: e tu, ó Cafarnaum, se em Tiro e Sidom, em Sodoma e Gomorra, ouvisse e visse o que vocês estão a ouvir e a ver, há muitos se converteriam com saco e cinza. Mas você, Cafarnaum, Jerusalém, e outras cidades de Israel, ouviram e viram o que os outros não viram. E Jesus lhes perguntou: porventura serás elevado até o céu? Não, serás abatido ou abatida até o inferno. Ouviu? Não foi a cidade de Cafarnaum que foi lançada no inferno. Foram os moradores de Cafarnaum, da Galileia, de Nazaré e outras cidades de Israel, porque foram visitados por Deus e não se aprontaram conforme a vontade de Deus, e assim, com maiores açoites, foram açoitados. E a história se repete. A verdade está a clamar na terra. Elias veio para converter o coração dos pais aos filhos. Veio para libertar os cativos, pondo-os em liberdade. E quem não se salvar pela mensagem de Elias, quem não crer para achar a salvação, terá a mesma história, o mesmo caminho de Cafarnaum. Não sereis erguidos para o sono, abatidos para o inferno. Porque Jesus disse: se eu não viesse e lhes falasse o que eu lhes falei, ou lhes ensinasse o que eu lhes ensinei, se eu não viesse e operasse sinais que eu operei no meio deles, que outros povos nunca nem ouviram essas palavras, nem viram esses sinais, então, se eu não viesse, eles não teriam culpa. Mas agora eles me viram, me ouviram e viram as operações. Agora ficam sem desculpa. A história se repete. Ai de ti que pereceres nessa geração, sem crer que Elias já está na terra, para você poder ser salvo. Veja que quando se fala da vinda de Elias, fala-se da salvação. Elias não é somente só juízo, não. Vocês, quando querem olhar para Elias como se fosse somente um julgador da humanidade, não está certo, não. Na grande tribulação, sim. Agora, Elias está a pregar a pregação da salvação. Elias está a vos levar no caminho da justiça. Elias está a pregar a vida eterna. Por isso, diz a palavra de Deus que ele viria e converteria os humanos. Ok? A prudência dos santos. Estão entendendo? Para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Se você ver a chamada de Elias, a vocação de Elias, diz isso. A mesma coisa com Jesus. Porque a respeito de Elias diz assim, que é para bater os outeiros montes e para elevar os vales. Quem são esses vales? São os que são salvos. E quem são os que são salvos? Deveriam salvar todos, mas nem todos querem dar crédito. Então os que dão crédito são os vales, os humildes, que reconhecem, que acreditam. São os vales, os lugares baixos, que são elevados, a liberdade dos filhos de Deus. E quem são os montes outeiros? Na sua generalidade, são os soberbos. Aqueles que acham que já são salvos, estão cheios nas religiões. Estão lá. Esses são os montes que são abatidos, que ouvirem o Elias a pregar e virem
os sinais de Elias e verem o Elias e dizerem: sai daqui com esse aqui, nós não te reconhecemos. Tu és um falso profeta, tu és um mágico, tu és um mentiroso, tu és um feiticeiro. Então esses são os outeiros e os montes, os elevados, que vão ser humilhados. E essa humilhação até o inferno. Elevados no céu, não. Abatidos até o inferno, como Cafarnaum. Então, não se esqueçam disso. Não se esqueçam, a história se repete. A mim não vieram para me perguntar. Eu disse: eu sou o mais rejeitado. Ninguém veio me perguntar se tu és mesmo Elias. Fala-nos abertamente. Ninguém. O ódio é muito grande no coração dos príncipes do povo, dos sacerdotes, dos levitas. É muito ódio. É mais que o odeio. É mais que o ódio. É um ódio incrível. Mas eu sei por que também é muito ódio nos corações dos humanos. Porque Satanás já não tem mais outra chance. Satanás só tem mais esse tempo. Satanás, o tempo dele chegou ao fim. Satanás, ele conhece quem é o inimigo dele. Satanás sabe quem é aquele que Deus no Éden falou que colocaria inimizade com ele. E porém inimizade entre a mulher e a serpente. Satanás sabia quem era a mulher. Então por isso, para se vingar da mulher, para se vingar do homem, para se vingar de Elias, ele lançou, vomitou o veneno do ódio, mágoa no coração dos ministros do Evangelho, no seu povo. Sim, mas porém não têm coragem de falar o meu nome. O Papa veio para mim, veio para fazer guerra comigo, mas não se pronunciou em nenhum momento, nem fez escapar. Pior ainda eles, né? Estou a falar a eles, a mãe das prostituições, são mais prudentes. Em nenhum momento fez escapar para o meu povo dizer: oh, está a falar daquele homem que anda a lhe afrontar. Eu lhes afronto, matei 2 companheiros dele, ou então seus líderes, sei lá como é que se chama. Antes dele, ele sabe que eu que lhes matei. Mas porém, não falou de mim. E veio timidamente, fingindo que é corajoso, e saiu a mancar. A história dele acabou, foi sacrificado o homem, coitado. Pensaram que não falaria dele, né? Quando você me ataca, eu te gravo. Lembra-se que eu falei àqueles miúdos que andaram fazer vídeos contra mim? Como o Kenho Tavares, o amigo dele, o Kenho Sihanouk e outros tantos. Eu falei que, naquela altura, continuem a falar, eu também vou continuar a falar de vocês. Eu disse aos pentecostais: se vocês me atacam, é melhor vocês continuarem a me atacar, porque eu vou continuar a vos atacar. Eu continuarei a vos expor. Todos os dias, quando eu subir no altar, vou falar de vocês para vos mostrar que vocês não são nada, como coisa nada, e coisa nada e nada, quem vos escolhe, quem vos estima. Vocês se calaram e eu continuo a falar. Quem se cala, ficou envergonhado. Quem continua a falar significa estar de pé. Ouviu? Onde estão esses miúdos que faziam vídeos? Uns deles até teriam jurado fidelidade. E disseram que me atacariam como o gordo da tecladista da Reforma. Eles que continuariam a me atacar. Eu estarei ao teu pé. E agora? Se calou por quê? E o amigo dele? Se calou por quê? Onde está o teólogo Sihanouk? Se calou por quê? E os pentecostais estão onde? Está onde o Sadraque, que se escondia atrás do povo, atrás dos jovens, eles incitavam contra mim, e eles nunca davam a cara. Agora, incita mais. Falem. E eu continuo a falar os vossos nomes. Aleluia. O Sadraque pensa que eu não sei que ele ficou a fazer reuniões secretas. Procurou todo mundo. Procurou saber quem esteve comigo no passado. Eu sei. Onde ele não foi, enviou pessoas. Procurou Tavares, Sihanouk e outros, não sei quem. E agora? Você estava a pensar que você era alguma coisa. Né? Você estava a lutar com Deus, oh rapaz. E eu vou te mostrar quem sou eu.
Você está com medo, né? Por que se calaste? Você desde sempre foste medroso. Sabe por que você foi medroso? Porque nunca abriste a boca para falar abertamente de mim. Só trabalhavas em off. Apesar que esses chegam a ser mais perigosos do que aqueles blá blá blá. Os cachorros que abrem a boca para falar. Esses são os fracos. E eu vou te mostrar que eu sou forte. Aleluia. Faz mais o papel que você fez. Glory to God. Aleluia. Então, eu quero vos dizer que a coisa se repete entre vocês. Os príncipes do povo, os sacerdotes, os falsos profetas, os adivinhadores, todos trabalhando em uníssono para tentar ofuscar, ocultar o Elias. Não é possível. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E agora vocês vão ver que Elias vai ser exaltado sobre todas as nações. Vocês vereis, ficareis humilhados e envergonhados. A história vai se repetir. Aleluia. Elias será exaltado. E eu digo, como disse Emanuel, agora é chegada a hora em que o homem será exaltado. Se o grão de trigo cair por terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E eu já morri e já dei muitos frutos. Ok? Há 4 anos eu morri. Continuarei morto até 7 anos. Mas depois de 4 anos, eu vou receber, mesmo permanecendo lá, a recompensa. A segunda glorificação. Se o grão de trigo cair por terra, não morrer, fica ele só. Agora é chegada a hora em que Elias será exaltado nos céus. E aquele que for exaltado nos céus, ou então honrado nos céus, ai daquele que não lhe honrar na terra. Já entenderam o que eu estou falando, né? É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ok? Vai ser exaltado. A fama do homem vai aumentar. O céu vai coroar o homem. Porque o homem destruiu, aleluia, a 7ª ponta. O homem derribou o 4º monte. O homem comprou o prumo, pagou o preço, a plenitude do Espírito. E agora os homens podem nascer de novo. Os homens podem ser revestidos do poder. Os homens podem ser revestidos da autoridade celestial. Porque Elias vai ser glorificado. Ok? Vocês ficaram para trás. Ó falsos profetas. Vocês ficaram para trás. Elias avançou. Elias subiu no 4º monte. O monte alto. Elias alcançou a dimensão do seu irmão. Elias alcançou o recorde. Elias vai ser coroado. Elias vai ser exaltado. Elias ainda vai continuar a lutar. Porque a exaltação de Elias dessa vez será até a plenitude do reino. Aleluia. Vocês não entendem isso? Amém? Quem compreendeu a minha mensagem? Sei que vocês compreenderam, porque vocês são das minhas ovelhas. Vocês entendem a minha doutrina, a minha mensagem. Mas os outros só lhes faz confusão. E depois começam a blasfemar. Só que quem blasfemar contra mim vai ficar maluco. É? Contem-me lá as vossas experiências. Elias será exaltado. Pai, glorifica-me.
com aquela glória que está com seu filho. Elias vai receber a segunda coroa. Receberei coroa, a coroa da lua. É a segunda, a glória da lua. Receberei coroa, quando Jesus vier, receberei coroa. Esses que estão a dizer que vão receber coroa, tem uma coroa lá embaixo à espera deles. Coroa da morte. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser glorificado. Mas precisou morrer. Desceu às partes baixas da terra. E foi às mais baixas da terra. E subiu. E vai voltar a descer. Aleluia. O homem será revestido de autoridade. Uma porção dobrada. Mais um. É muito forte, né? O homem vai receber a porção dobrada. Luanda vai ser cefada. Já larguei a minha tenda. Já preparei a minha comida. Os convidados estão a vir da terra de longe. E não são poucos, não. Milhões e milhões estão a vir para participar da festa do Pentecostes. Para virem comer e beber na minha mesa que eu preparei. Mas eu tenho a terceira festa. A festa dos tabernáculos. Daqui a 3 anos e meio. Agora é chegada a hora. Elias vai ser exaltado. O mundo vai saber que tem um profeta na terra. Umas mamães no ombro disseram: estamos com medo pelos pronunciamentos do apóstolo, senão vão nos tirar com ele. A filha das mamães disse: não tenham medo. Ninguém consegue lhe tirar da terra. As velhas lá no ombro disse: não, mamãe da luta, né? Vão nos tirar o Elias, pô. Ele fala do Papa. Esse Papa é assassino, vão lhe matar, coitado do Elias. Me mataram a mim. O Papa só teme, nem Trump ele temeu. Mas o Elias, ele treme como uma barata foge das inseticidas. Aleluia. Zulmira, a terra dos teus sogros. Mama. Glória a Deus nas alturas. Mas logo às 20 horas, aqui estaremos. Tempo de Angola. Voltaremos para ministrar a palavra. Ministrando louvor. Amanhã. Amanhã.
Você que está doente, coloca a mão no lugar da enfermidade. Põe a mão no lugar da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Todas as dores, todas as enfermidades, toda doença, eu te ordeno, agora, sai dali. Em nome de Jesus Cristo. Recebam cura. No nome poderoso de Jesus Cristo. Caroço, câncer, dor nos rins, qualquer que seja o nome. Em nome de Jesus Cristo. Jugo, fardo pesado, pesadelos, maus sonhos, perturbação, depressão, sai. Oh, receba a cura. O meu Deus te abençoe. E você que está a clamar por um outro motivo. Viagem, passaporte, documento, emprego, negócios, família. Estás a interceder alguém que está doente. Seja curado. Este alguém. Seja liberto esse alguém. O meu Deus te abençoe. Com todas as suas bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No nome poderoso de Jesus Cristo. Diga amém. Oh, receive healing. Reçois la guérison. Reçois. Madame. Guérison. Oh, receive. The pain is gone. You are healed. No pain. Receive. Jobe. Trabalhe. Amém? Você que estava a sentir dores dos rins, faz teste agora. E o pinto. É chegada a hora. Disseram a Jesus, os gregos querem te ver. E disse Jesus, agora chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Amanhã são 40 dias. Depois de 4 anos. Depois da 7ª montanha. Da 7ª ponta. Depois do 4º monte. 40 dias. Aleluia. Acabou a história. Bye bye, brothers, sisters, au revoir, madames. Até logo.